Olá, gente querida, muito boa tarde. Vamos comigo nesse gostoso e radiante dia de primavera. Temperatura se elevando, sol brilhando e a nossa caminhada com os salmos da Bíblia chegando próximo do seu final. Temos somente mais alguns salmos que ainda não abordamos. Até o final da semana que vem, creio que teremos concluído e coberto todo o saltério com as nossas reflexões diárias. Olhando para trás, me parecia impossível chegar até esse ponto, mas estamos chegando lá. E ainda estou pensando no que faremos depois, mas acho que vamos dar um outro rumo a estas conversas diárias. O que vocês acham? Sobraram para esta jornada final alguns dos salmos mais ácidos. Confesso que eu fui deixando eles de lado, resisti em abordá-los antes, pois eles expressam momentos de raiva, pedidos rancorosos, às vezes de vingança, trazendo orações que pedem até pelo extermínio de pessoas e nações que perseguiam o povo de Deus. Em grande parte são uma reação a um ataque, um pedido de socorro contra quem oprime e aflige constantemente aos filhos de Deus. Como eu já falei ontem, não tem problema e seria hipocrisia por parte de qualquer um de nós dizer que nunca sentiu raiva ou que nunca foi tomado pela ira, que por vezes não se descontrolou e teve até o desejo de eliminar alguém. Mas daí para partir a uma ação concreta, há uma distância infinita. Nós aprendemos a controlar as nossas emoções. Precisamos apaziguá-las. Nós nos tornamos civilizados porque aprendemos a usar freios sociais que delimitam nossas atitudes, nosso comportamento público. E nesse sentido é até melhor extravasar em nossas orações, colocar as coisas para fora diante de Deus, sozinho em nosso quarto. Talvez fosse isso o que o salmista estava fazendo ao escrever o Salmo 83, nosso salmo para o dia de hoje. Perdi a paciência, diz ele. Acaba logo com eles, pede o salmista a Deus, no verso 13. Quando Jesus afirma em Mateus 6,6 que ao orarmos devemos entrar em nosso quarto e fechar a porta atrás de nós, ele poderia ter em mente talvez duas situações. A primeira, e mais explícita, é a de não usar as orações públicas para fazer um showzinho de espiritualidade, para impressionar as pessoas. E a segunda podia ser justamente esta ligação entre oração e autenticidade. Algo puro, autêntico, que posso ter na minha intimidade, na intimidade do meu quarto e a sós com Deus. Lá é o lugar de espernear, de colocar as emoções para fora, reclamar, xingar, até gritar. Nessa intimidade terapêutica e curadora, eu deixo o meu íntimo extravasar. E diante dele, sendo eu mesmo, falando o que eu realmente sinto e gostaria de falar, cabe muita coisa. Muita coisa que não cabe em público e que realmente eu não desejo e não quero falar para os outros, mas que na falta desta válvula de escape, muitas vezes acabo fazendo. E aí me torno agressivo, acabo ferindo, machucando pessoas, rompendo e me tornando inimigo delas.
E isso nós vemos muito hoje nas redes sociais, que são as praças de antigamente. O lugar onde as pessoas se juntam para xingar, demandar, cobrar, se irritar com todos, e de uma forma muito mais agressiva, porque nelas se sentem protegidas pelo anonimato. Como não precisam olhar nos olhos do outro, nem ver a sua dor, as suas lágrimas, toca-lhe pau, Marco Velho. É assim que fazem. O fato é que o salmista descreve que essas pessoas estavam invadindo o espaço de Deus, planejando tomar posse da sua herança. Estavam se vangloriando de que iriam se apossar dos jardins de Deus. Aí entra uma outra questão. Até onde eu devo me defender? Ou lutar pela proteção e guarda daquilo que é do Senhor, quando isto é atacado e vilipendiado, seja de forma concreta, real, ou no campo da fé, das ideias. Onde está o limite da tolerância e da defesa da fé? Nós temos assistido, por exemplo, um ataque sistemático de muitas forças institucionais contra a Igreja. Por vezes vem do judiciário, do legislativo ou de outros órgãos e aparelhos governamentais. Para não falar do desprezo, de grande parte dos educadores para com a fé cristã. Qual de nós ou de nossos filhos não viu professores atacando a fé cristã em sala de aula, doutrinando contra a Igreja, tratando com desprezo jovens e crianças que manifestam sua crença ou sua fé em Deus? Claro que Deus não precisa de advogados, não precisa de exércitos que o defendam, mas a omissão e o recolhimento dos crentes cede um espaço gigantesco para os que querem destruir a fé e a Igreja, para todos os que acham que a Igreja é um dos empecilhos para o avanço de suas ideias. Especialmente neste campo, no campo das ideias, onde eles gostam de dizer que as suas posições são de vanguarda, estão ao lado da ciência, e que a Igreja está do lado do atraso, está do lado da crendice, e advoga posições retrógradas. E nossos filhos vão comprando essas ideias, sendo contaminados e convencidos delas, apesar de serem falsas ou, no mínimo, parciais. O avanço do processo de secularização, como nós chamamos o mundo sem a presença e o culto a Deus, é cada vez maior. Estão roubando os jardins de Deus, como diz o salmista, e nós ficamos só assistindo. Nunca, jamais devemos enfiar a nossa fé goela abaixo de ninguém. Não é certo. Mas também ninguém deve enfiar o seu ateísmo ou qualquer outra coisa goela abaixo de ninguém. O Estado é laico, como falamos, mas a cultura brasileira é cristã, em sua absoluta maioria. Quase 9 em cada 10 brasileiros se declaram cristãos, e eles precisam ser respeitados pelos que dizem, fazem ou aplicam as leis, pelos que têm nas mãos o ensino dos nossos filhos. Enfim, também nós precisamos ser mais apologetas, ou seja, defensores da fé, sermos mais articulados na defesa da nossa fé, no ensino daquilo que cremos importante para os nossos filhos e para as futuras gerações. Se nós não vivermos a fé de forma coerente e não transmitirmos aos nossos filhos aquilo que nós cremos, nós vamos perdê-los. Porque o outro lado é articulado e se esforça para fazer a cabeça deles e roubar deles a sua fé em Deus. Eu termino com as palavras iniciais desse Salmo 83. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas. Ó Deus, vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida, com astúcia conspiram contra o teu povo.
Palavras do salmista. É hora da igreja se firmar e se colocar de pé. Que Deus nos ajude. Um forte abraço.